Olá, tudo bem? Eu sou a professora Doane. Nesta videoaula vamos estudar as ideias evolucionistas de Lamarck, Darwin e Wallace. Você já viu macacos em um zoológico ou em um documentário sobre a vida na natureza? Percebeu as semelhanças entre nós e esses animais? Temos muita coisa em comum, mas também existem entre eles e nós várias diferenças. Perceber as semelhanças e as diferenças entre os seres vivos e compreender as relações de parentesco que os unem tem sido foco de pesquisa de numerosos cientistas. Por trás da hipótese de que os seres vivos são aparentados entre si está a ideia de que, ao longo do tempo, eles foram se transformando e dando origem a novas espécies. Esse processo hoje é chamado de evolução. Ao estudarmos o desenvolvimento das ideias evolucionistas, 3 nomes se destacam: Jean-Baptiste de Lamarck, Charles Darwin e Alfred Russel Wallace. No início do século XIX, alguns naturalistas, entre eles o francês Jean-Baptiste de Lamarck, elaboraram a teoria de que as espécies poderiam se modificar ao longo do tempo. Essa teoria ficou conhecida como transformismo ou evolucionismo. Lamarck acreditava que o ambiente condicionava o desenvolvimento de novas características em um ser vivo. Assim, segundo esse cientista, os seres vivos mudavam de acordo com o clima, o relevo, o tipo de vegetação, etc. Para Lamarck, o uso frequente de determinado órgão em detrimento de outros fazia com que esse órgão se desenvolvesse. Da mesma maneira, órgãos pouco usados tenderiam a se atrofiar ou até mesmo a desaparecer. Assim, transformações anatômicas decorreriam do maior ou menor uso dos órgãos, e essas alterações, os novos caracteres adquiridos a partir da interação com o meio, seriam transmitidas aos descendentes. Depois de Lamarck, outros cientistas continuaram a propor explicações sobre a evolução dos seres vivos. Um dos mais importantes foi o inglês Charles Darwin. Darwin estudou teologia e medicina antes de se aventurar por 5 anos em uma expedição a bordo do navio HMS Beagle. Tendo apenas 22 anos quando iniciou a viagem, durante a expedição ele coletou diversas amostras de animais e plantas na costa africana, em parte da Oceania, na Ásia e na América do Sul. No Brasil, Darwin se encantou com a exuberância da Mata Atlântica. Na Argentina, surpreendeu-se com fósseis e suas variações anatômicas em diferentes estratos de sedimento. No conjunto de ilhas equatorianas de Galápagos, Darwin encontrou uma fauna extraordinariamente variada, da qual faziam parte as tartarugas gigantes. Essa viagem foi determinante para que ele, anos mais tarde, formulasse teorias para explicar a evolução dos seres vivos. No arquipélago de Galápagos, Darwin observou a existência de diferentes espécies de uma mesma ave, conhecida como tentilhão. Ele constatou que o formato do bico dessas aves mudava de uma ilha para outra, o que relacionou, mais tarde, aos diferentes tipos de alimentos disponíveis em cada ilha. Assim, alguns bicos permitiam comer sementes do chão, outros eram adaptados para comer frutas, insetos ou cactos. Darwin então postulou que as diferentes espécies de tentilhão, com bicos adaptados aos recursos alimentares de cada ambiente, teriam se originado de uma espécie ancestral comum, que colonizara as ilhas no passado. Havendo variações anatômicas dentro das populações de tentilhão, as aves cujo formato de bico favorecia a coleta de determinado tipo de alimento tinham maior sucesso em se alimentar. Consequentemente, por causa da adaptação que se tornou vantajosa em determinado meio, deixavam mais descendentes. Simplificadamente, podemos dizer que as características que favorecem a sobrevivência dos seres vivos no ambiente tendem a ser selecionadas e são mantidas nas gerações futuras. Essa teoria foi chamada de seleção natural.
Antes de divulgar sua teoria, Darwin recebeu uma carta de Alfred Russel Wallace, naturalista britânico, como ele próprio, o qual estudava a fauna da América do Sul e da Ásia. Wallace pediu a Darwin que fizesse a leitura de um artigo que pretendia publicar. Para surpresa de Darwin, o artigo continha ideias semelhantes às que ele mesmo vinha formulando, sem ter ainda publicado. Ambos, então, apresentaram simultaneamente seus trabalhos à Sociedade Linneana de Londres, o mais importante centro de estudos de história natural da Grã-Bretanha, divulgando, dessa maneira, a ideia da evolução das espécies por meio da seleção natural. Em 1859, Darwin publicou A Origem das Espécies, livro em que aprofunda sua teoria evolutiva, apresentando o resultado de anos de pesquisa. Para comparar as ideias de Lamarck e Darwin, vamos tomar o exemplo da jararaca comum e o da jararaca ilhoa. A jararaca comum é uma serpente peçonhenta de hábitos principalmente terrestres, que se alimenta de pequenos roedores, lagartos e anfíbios. Ocorre em grande parte do território brasileiro, principalmente no bioma da Mata Atlântica. Ao predar, a jararaca pica sua presa e a liberta. Ela, então, segue o rastro da vítima até encontrá-la paralisada pela ação do veneno. Já o habitat da jararaca ilhoa é a Ilha da Queimada Grande, no litoral de São Paulo, e sua principal fonte de alimento são as aves desse ambiente. Tais serpentes são encontradas principalmente em árvores. Aí, pousam aves que, uma vez picadas, desabam sob o efeito do veneno. Se o veneno não fosse potente o bastante, a ave poderia voar para longe da ilha ou morrer distante da serpente. No entanto, o veneno da jararaca ilhoa é 5 vezes mais intenso que o das jararacas comuns e ela é capaz de prender a presa depois de a picar. Habitar árvores, agarrar-se à presa e apresentar veneno mais potente, todas essas características fazem da jararaca ilhoa um predador de grande sucesso em seu habitat. Mas como podemos explicar o surgimento dessas adaptações na jararaca ilhoa? De uma perspectiva lamarquista, os ancestrais das jararacas ilhoa, atuais, desenvolveram o veneno mais potente por usarem frequentemente essa estratégia para se alimentar. Ou seja, uma necessidade imposta pelo ambiente promoveu modificações nas glândulas de veneno dessas serpentes, as quais foram transmitidas às gerações de descendentes. Em contrapartida, segundo a explicação darwinista, os indivíduos da população de jararacas ancestrais que ficaram na Ilha da Queimada Grande, quando ela se formou, apresentavam características variadas, por exemplo, no tipo de veneno. Com o passar de gerações, os indivíduos que nasciam com o veneno mais potente foram sendo selecionados. Ao longo do tempo, as características selecionadas pelo meio diferenciaram tanto a jararaca da Ilha da Queimada Grande das demais jararacas conhecidas, que ela passou a ser considerada uma nova espécie. O processo que permitiu a formação da jararaca ilhoa pode explicar a formação de inúmeras outras espécies e, de modo mais amplo, a diversidade imensa de formas e seres que vemos na Terra. Hoje, a teoria da seleção natural de Darwin para a evolução e o surgimento das espécies é a mais aceita pelos cientistas. No entanto, vem sendo complementada. Mas isso é assunto para outro momento. Até a próxima!